No dia do enterro do meu pai, eu percebi que não estavam apenas enterrando um homem, estavam tentando me enterrar junto. Enquanto todos choravam, alguém sorria por dentro. Enquanto diziam palavras bonitas sobre família, alguém já tinha decidido quem ficaria e quem desapareceria da história. Minha madrasta segurava meu braço com força demais, como se fosse carinho, e sussurrou algo que ninguém mais ouviu. Depois de hoje você não precisa mais aparecer. Naquele momento eu ainda não sabia, mas um detalhe pequeno, quase invisível, denunciou tudo. Um detalhe que ela acreditava ter apagado para sempre. E foi ali, entre flores, silêncio e mentiras antigas, que começou a minha vingança silenciosa. Meu pai estava deitado ali, imóvel, cercado por coroas de flores que não combinavam com ele. Ele nunca gostou de exageros, nunca gostou de gente fingindo proximidade. E, ironicamente, foi exatamente isso que lotou o salão naquele dia. Minha madrasta comandava tudo. Ela decidia quem se aproximava do caixão, quem falava, quem chorava mais alto e, principalmente, quem não importava. Eu estava ali, vestida de preto, em silêncio, sentada num dos bancos do fundo, como se fosse uma visita distante, não como filha. Ela fez questão disso. Fique aqui, é melhor, disse antes da cerimônia começar. As pessoas ficam desconfortáveis com dramas familiares. Drama. Era assim que ela chamava a minha existência. Desde que se casou com meu pai, ela tratava minha presença como um erro que precisava ser tolerado até deixar de existir. Nunca levantou a voz, nunca brigou comigo abertamente. Ela era mais inteligente que isso. Usava sorrisos, usava pausas, usava silêncios constrangedores. E agora usava a morte dele. Durante a cerimônia, percebi algo estranho. Meu nome não foi mencionado nenhuma vez. Amigos de infância do meu pai falaram, colegas de trabalho, parentes distantes, até vizinhos que mal o conheciam tiveram espaço, mas eu não. Era como se eu não estivesse ali. Quando alguém se aproximava de mim, ela surgia logo atrás. Ela está muito abalada, dizia, melhor deixá-la quieta. Quietar alguém também é uma forma de apagar. Foi então que vi. Enquanto ela conversava com o advogado da família, abriu a bolsa para pegar um lenço, e por um segundo apenas, algo ficou visível. Um envelope pardo, antigo, com um carimbo desbotado, e uma anotação à mão com a caligrafia do meu pai. Meu coração acelerou, porque eu conhecia aquela letra melhor do que qualquer outra coisa no mundo. Ela percebeu meu olhar e fechou a bolsa rápido demais. Sorriu. Está tudo bem? Perguntou. Sorri de volta. Está, respondi. Agora está. Naquele instante, eu entendi algo fundamental. Ela não estava apenas de luto, ela estava com pressa. E pessoas com pressa geralmente estão fugindo de alguma coisa ou de alguém. O enterro terminou. As pessoas foram embora. Meu pai ficou. E eu saí dali com a certeza de que aquele detalhe, pequeno, silencioso, quase invisível, era a chave de tudo o que tentaram esconder de mim. A vingança silenciosa não começa com confronto, ela começa com atenção. Não passaram nem 24 horas depois do enterro quando minha madrasta voltou a agir. O luto ainda estava fresco, a casa ainda cheirava a flores mortas e o nome do meu pai ainda ecoava nos corredores. Mesmo assim, ela já estava organizando a vida, sem mim. Na manhã seguinte, acordei com o som de gavetas sendo abertas e fechadas com força, voz baixa, mas firme, telefonemas curtos, ordens disfarçadas de educação. Desci as escadas devagar e encontrei a sala transformada. Pastas sobre a mesa, documentos organizados em pilhas, o notebook do meu pai aberto, algo que ela nunca tocava quando ele estava vivo. Ela nem levantou o rosto quando me viu. Bom dia, eu disse. Bom, respondeu, sem olhar. Sentei no sofá. Esperei. Aprendi cedo que quem fala demais revela intenções.
Quem observa, coleciona provas. Depois de alguns minutos, finalmente ela quebrou o silêncio. Precisamos conversar sobre algumas decisões práticas. Práticas. Essa era a palavra favorita dela quando queria parecer racional enquanto destruía alguém emocionalmente. Sobre o quê? Perguntei. Ela respirou fundo, como se estivesse prestes a fazer um favor. Sobre você. A palavra caiu pesada. Ela virou o notebook em minha direção. Na tela, um calendário, datas marcadas, algumas em vermelho. Seu pai e eu já havíamos conversado sobre como as coisas ficariam depois. Começou. Ele queria tudo organizado, sem confusão. Engoli seco. E onde eu entro nisso? Ela sorriu. Um sorriso fino, treinado. Justamente você não entra. Disse isso com a naturalidade de quem comenta o clima. A casa vai ser colocada à venda. Eu vou me mudar em algumas semanas. E acho melhor você também se planejar. Planejar o quê? Sua vida. Vida. Como se eu não tivesse uma ali desde sempre. Essa sempre foi a casa do meu pai. Eu cresci aqui. Ela fechou o notebook. Crescer não significa herdar. A frase foi calculada, precisa, como se tivesse sido ensaiada. Ele deixou um testamento? Perguntei, fingindo calma. Foi ali que vi algo atravessar o rosto dela. Um microsegundo de tensão. Claro, respondeu rápido demais. Tudo muito claro. Claro. Mas se estivesse mesmo, ela não teria escondido aquele envelope na bolsa no enterro. Posso ver? Perguntei. Ela se levantou. Ainda não. Está tudo sendo analisado pelo advogado. É melhor não se envolver para não se decepcionar. Decepcionar. Ela adorava essa palavra quando queria me diminuir. Meu pai nunca faria isso, falei, encarando-a. Ela se aproximou. Ficou perto demais. Você conhecia o seu pai como filha, disse baixo. Eu o conhecia como esposa. Ali entendi. Ela não estava apenas tomando decisões, ela estava reescrevendo a história. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentada na cama lembrando de pequenas coisas, conversas interrompidas, frases pela metade, momentos em que meu pai parecia querer dizer algo e desistia quando ela entrava no cômodo. E principalmente daquele envelope. Na madrugada desci em silêncio. A porta do escritório estava trancada, mas eu sabia onde meu pai guardava a chave reserva. Sempre soube. Quando entrei, o cheiro de papel antigo e madeira me atingiu como um soco. Comecei devagar. Gavetas, pastas, livros, nada. Até que no fundo de uma caixa esquecida, encontrei algo que fez minhas mãos tremerem. Uma cópia. Não do envelope, mas do conteúdo. Uma carta assinada pelo meu pai. E uma frase sublinhada à mão. Se algo acontecer comigo, minha filha precisa saber a verdade, mesmo que doa. Meu coração disparou. A verdade. Ela não estava apenas me expulsando da casa. Ela estava tentando me impedir de chegar ao segredo. E naquele momento, eu prometi algo a mim mesma. Ela não saberia quando, nem como, nem de onde viria. Mas a verdade ia aparecer. E quando aparecesse, ninguém conseguiria silenciar. Passei o dia seguinte inteiro com aquela carta escondida dentro da bolsa, dobrada tantas vezes que já parecia parte de mim. Eu não podia confrontá-la. Ainda não. Confronto direto é o que pessoas como minha madrasta esperam. Elas se alimentam disso, se fazem de vítimas, distorcem versões, ganham aliados. Eu precisava fazer o oposto. Silêncio, observação, tempo. No fim da tarde, saí de casa dizendo que iria resolver assuntos pessoais. Ela nem perguntou quais, estava ocupada demais organizando a minha exclusão oficial. Foi quando meu telefone vibrou. Um número que eu não conhecia. Atendi por impulso. Você é a filha do Augusto, não é? A voz do outro lado era feminina, mais velha, cautelosa.
Sou. Quem fala? Houve uma pausa. Meu nome é Helena. Eu trabalhei com seu pai por muitos anos e acho que você precisa saber de algumas coisas. Meu coração acelerou. Como conseguiu meu número? Ele me pediu para guardar, para usar se um dia fosse necessário. Necessário. Essa palavra parecia me perseguir. Marcamos de nos encontrar num café pequeno, afastado do centro, um lugar discreto, quase vazio, exatamente como ela pediu. Quando cheguei, reconheci Helena na hora. Ela tinha estado no enterro, ficou no fundo, não falou com ninguém, chorou em silêncio. Sentamos uma de frente para outra. Ela me analisou por alguns segundos, como se quisesse confirmar algo antes de começar. Seu pai não confiava em muita gente, disse por fim, mas confiava em mim, porque eu sabia quem ele era antes e depois. Antes e depois de quê? Ela entrelaçou os dedos, nervosa. Antes de se casar com aquela mulher. Ali, meu corpo inteiro ficou em alerta. Ele mudou muito depois do casamento, falei. Helena assentiu. Mudou porque passou a viver com medo. Essa frase me atravessou. Medo de quê? Ela se inclinou para frente e baixou a voz. De perder tudo, inclusive você. Meu estômago revirou. Isso não faz sentido. Faz, ela interrompeu. Quando você souber o que ela sabia e o que escondia. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo que as outras pessoas ouvissem. Que tipo de segredo? Helena abriu a bolsa e tirou uma pasta fina, amarelada pelo tempo. Seu pai descobriu algo sobre ela muitos anos atrás. Algo que, se viesse à tona, destruiria completamente a imagem que ela construiu. Então por que ele nunca contou? Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Porque ela o chantageava. Senti o ar faltar. Com o quê? Ela deslizou um papel sobre a mesa. Era uma cópia de um documento antigo, oficial, carimbado. E no topo, um nome que eu reconheci imediatamente. O nome da minha madrasta. Mas não era o sobrenome que ela usava. Esse não é o nome dela, eu disse. Não, Helena respondeu. É o nome que ela enterrou. Minhas mãos começaram a tremer. Ela não era quem dizia ser, continuou. Mudou de cidade, de identidade e de passado. Seu pai descobriu por acaso, anos depois do casamento. E o que ela fez? Helena respirou fundo. Disse que se ele abrisse a boca, você pagaria o preço. O mundo pareceu girar. Tudo começou a se encaixar. O silêncio, a distância forçada, a maneira como ela sempre me manteve à margem. Então aquele envelope, murmurei. Era a proteção dele, confirmou Helena. Um plano para quando ele não estivesse mais aqui. Engoli em seco. E agora? Ela segurou minha mão. Agora você precisa ter cuidado, porque ela acredita que venceu. E pessoas que acreditam que venceram cometem erros. Saí daquele café diferente de como entrei. Eu já não era apenas a filha ignorada no enterro. Eu era a única pessoa que podia ligar todas as peças. E pela primeira vez, senti algo que não era tristeza. Era calma. A calma de quem sabe que a verdade está do seu lado e que a vingança mais eficaz é deixar o outro caminhar sozinho até a própria queda. Depois do encontro com Helena, eu passei a enxergar minha madrasta com outros olhos. Não era mais apenas frieza. Era controle. Não era desprezo. Era medo disfarçado. E o medo, quando cresce demais, denuncia. Nos dias seguintes, ela mudou completamente comigo. Onde antes havia silêncio calculado, agora havia pressa. Onde antes havia indiferença, agora havia vigilância.
Ela passou a observar cada movimento meu. Vai sair? Que horas volta? Com quem você esteve? Perguntas demais para alguém que dizia não se importar. Na quarta-feira, ela anunciou o que vinha preparando em silêncio. O advogado marcou a leitura oficial do testamento, disse, enquanto mexia no celular. Sexta-feira à noite, aqui em casa. Aqui. Na casa que, segundo ela, não era mais minha. Você pode estar presente se quiser, completou, mas não crie expectativas. Sorri por dentro. Ela não fazia ideia do que eu já sabia. Naquela mesma noite, ela recebeu visitas. 2 mulheres bem vestidas, um homem de terno escuro, todos sérios demais para uma conversa casual. Fiquei no andar de cima, fingindo não ouvir, mas ouvindo tudo. Precisamos agilizar, disse o homem. Não dá mais tempo, respondeu minha madrasta. E se ela descobrir? Perguntou uma das mulheres. Meu coração quase parou. Ela não vai descobrir nada, minha madrasta falou, firme. O passado morreu comigo. O passado. Ela acreditava nisso com convicção. Mas o passado nunca morre. Ele apenas espera. No dia seguinte, fui até um cartório antigo da cidade, o mesmo que aparecia nos documentos que Helena me mostrou. Não fui perguntar diretamente sobre ela. Fiz algo mais inteligente. Perguntei sobre processos antigos, encerrados às pressas, mudanças de nome, registros incompletos. E encontrei. Um funcionário mais velho, cansado, me reconheceu quando mencionei o nome do meu pai. Ele vinha aqui de vez em quando, disse. Sempre inquieto. Inquieto por quê? O homem hesitou. Porque descobriu algo que não devia. Meu estômago gelou. Sobre quem? Ele me encarou. Sobre a mulher com quem dividia a casa. Ali não restava mais dúvida. Minha madrasta não estava apenas escondendo um passado vergonhoso. Ela estava fugindo de um crime. Quando voltei para casa, encontrei algo estranho. Minhas coisas estavam mexidas. Nada roubado, nada quebrado, mas alguém tinha mexido. Meu quarto não estava mais apenas desorganizado, estava vasculhado. Abri a gaveta onde escondia a cópia da carta do meu pai. Vazia. Por alguns segundos senti pânico, mas logo percebi algo. Ela tinha levado a cópia, não o original. Ela ainda não sabia onde estava a peça mais importante. Naquela noite, enquanto jantávamos em silêncio, ela me observava por cima do copo. Você anda muito calma, comentou. Estou de luto, respondi. As pessoas reagem diferente. Ela sorriu. Algumas reagem planejando. Segurei o olhar. Planejar não é crime. Ela inclinou a cabeça. Depende do plano. Ali, entendi. Ela sabia que algo estava fora do controle e estava ficando perigosa. Mas o erro dela foi achar que eu estava sozinha. Porque enquanto ela acelerava decisões, eu reunia provas. Enquanto ela tentava apagar rastros, eu iluminava cada um deles. E sem perceber, ela mesma começou a deixar pistas. A leitura do testamento estava marcada, e ela acreditava que aquele seria o ponto final. Mal sabia que seria o começo da queda. A casa nunca pareceu tão pequena quanto naquela noite. A sala estava arrumada demais, as luzes fortes demais, o ar pesado demais. Minha madrasta fez questão de convidar pessoas específicas, parentes que sempre ficaram do lado dela, amigos influentes, gente que gostava de assistir quedas, desde que não fossem as próprias. O advogado chegou pontualmente carregando uma pasta preta que parecia mais pesada do que deveria. Eu sentei no mesmo lugar de sempre, no canto, discreta, invisível, exatamente como ela achava que eu era. Podemos começar, disse o advogado, limpando a garganta. Minha madrasta cruzou as pernas, confiante, segurava uma taça de vinho como se aquilo fosse uma celebração. Augusto deixou instruções claras, continuou ele, e pediu que tudo fosse lido na presença das partes interessadas. Ela assentiu, satisfeita. Vamos direto ao ponto, disse ela. Todos sabem que esse momento é delicado.
Delicado. A palavra soou falsa. O advogado abriu a pasta. Em primeiro lugar, o imóvel. Minha madrasta endireitou a postura. Fica temporariamente sob administração compartilhada. O sorriso dela vacilou. Como assim compartilhada? Interrompeu. O advogado ergueu a mão. Peço que não interrompa. Tá tudo detalhado no documento. Ele continuou lendo. Até que determinadas condições sejam cumpridas. Ela franziu a testa. Que condições? Silêncio. Um silêncio denso, desconfortável. O advogado virou a página. Augusto deixou instruções adicionais, anexadas posteriormente ao testamento original. Meu coração disparou. Ela ficou pálida. Anexadas quando? Perguntou, a voz mais aguda. 2 anos antes do falecimento. 2 anos. Ou seja, depois que ele descobriu. O advogado prosseguiu. Caso surjam questionamentos sobre identidade, patrimônio ou omissões relevantes, todos os bens ficam congelados até a apuração completa. Um murmúrio percorreu a sala. Isso é absurdo! Ela se levantou. Não há nenhum questionamento? O advogado levantou os olhos. Ah, sim. Ele olhou para mim. A filha do senhor Augusto solicitou a abertura de um adendo confidencial. Todos se viraram na minha direção. Pela primeira vez naquela casa, eu era vista. Isso é mentira, ela disse rápido. Ela não tem direito algum. Tem sim, respondeu o advogado, firme. E o senhor Augusto fez questão de deixar isso muito claro. Ele tirou um envelope pardo da pasta. O mesmo envelope. Minha madrasta empalideceu de vez. Esse documento, continuou, contém informações que só podem ser lidas mediante concordância das partes ou em caso de tentativa de ocultação. Ela respirava rápido. Isso não estava combinado, sussurrou. Não com você, pensei. O advogado fechou a pasta. Diante da reação apresentada aqui hoje, recomendo a abertura imediata do processo de verificação. Eu não concordo, ela gritou. Isso é uma armação. O advogado a encarou. O senhor Augusto antecipou essa reação. Silêncio. Um silêncio tão pesado que doía. As pessoas começaram a trocar olhares, cochichos surgiram, a confiança começou a rachar. Minha madrasta olhou ao redor procurando aliados. Não encontrou. Naquele momento, ela percebeu algo que nunca tinha considerado. Ela não controlava tudo. E pior, ela não controlava mais a narrativa. O advogado recolheu os documentos. A partir de agora, qualquer movimentação patrimonial está suspensa, declarou. Inclusive a venda do imóvel. Ela se virou para mim, os olhos cheios de ódio contido. Foi você. Eu levantei devagar. Não, respondi calma. Foi ele. E pela primeira vez desde a morte do meu pai, senti que ele ainda estava ali, protegendo, observando, esperando. Aquela noite não revelou tudo, mas deixou claro para todos que havia um segredo grande demais para continuar enterrado. E segredos, quando começam a emergir, nunca voltam para o fundo. Depois da leitura do testamento, a casa nunca mais foi a mesma. Não havia mais fingimento, não havia mais cordialidade, só tensão. Minha madrasta começou a andar pela casa como um animal acuado. Telefonava demais, saía sem avisar, voltava tarde, batia portas. E ainda assim, mantinha a pose diante dos outros. Mas máscaras escorregam quando a pressão aumenta. 2 dias depois, recebi uma mensagem curta de Helena. Ela vai cometer um erro, e não vai ser pequeno. Naquela mesma noite, o erro entrou pela porta da frente. Eu estava na sala, fingindo assistir televisão, quando ouvi vozes alteradas no corredor. Você disse que isso estava enterrado. Minha madrasta sibilava. Eu disse que estava quieto, respondeu uma voz masculina, rouca. Não enterrado. Meu corpo inteiro entrou em alerta. Ela apareceu na sala seguida de um homem que eu nunca tinha visto. Alto, magro, olhar cansado.
roupa simples demais para aquele ambiente. Ele me encarou por alguns segundos. Então essa é a filha, disse. Minha madrasta gelou. Não fale com ela, ordenou. Você veio falar comigo. Não, respondeu ele. Eu vim porque ela precisa ouvir. Ela tentou empurrá-lo de volta para o corredor. Saia agora. Tarde demais. Ele se virou para mim. Seu pai tentou consertar muita coisa antes de morrer, disse. Inclusive algo que essa mulher destruiu anos atrás. O silêncio caiu como uma lâmina. Cale a boca, ela gritou. Mas ele não parou. Ela não se chama como você acha. Nunca se chamou. E nunca foi quem disse ser. Minhas mãos suavam, mas meu rosto permaneceu calmo. Quem é você? Perguntei. Alguém que pagou pelo passado dela, respondeu, e que cansou de carregar culpa sozinho. Minha madrasta começou a tremer. Você prometeu, sussurrou. Eu prometi ficar quieto enquanto você ficava longe da minha família, respondeu ele. Mas agora você quer apagar outra pessoa. Ele apontou para mim. Igual fez antes. Essa frase fez o ar sumir do ambiente. O que ela fez? Perguntei devagar. Ele respirou fundo. Ela deixou alguém pagar por um crime que cometeu. Minha madrasta avançou na direção dele. Saia da minha casa. Não é mais sua, respondeu ele. E você sabe disso. Ela olhou para mim. Não com ódio, com medo. Você não entende, disse, a voz quebrada. Se isso vier à tona, tudo acaba. Tudo para quem? Perguntei. Ela abriu a boca, fechou. E naquele silêncio eu vi. Vi que a história que ela contou por anos tinha buracos. Vi que meu pai viveu sob ameaça. Vi que minha exclusão nunca foi pessoal, foi estratégica. Seu pai tentou me convencer a falar, disse o homem, mas eu tinha medo. Medo dela. Medo do que ela podia fazer. E agora? Perguntei. Ele me encarou. Agora eu não tenho mais nada a perder. Minha madrasta saiu da sala sem dizer nada, trancou-se no quarto. O homem se aproximou de mim. O segredo que ela esconde não é só moral, é criminal. Meu coração bateu forte. Então vamos precisar de provas, respondi. Ele assentiu. Eu sei onde elas estão. Naquele momento, percebi algo importante. A vingança silenciosa não é solitária. Ela acontece quando a verdade começa a se reconhecer em mais de uma voz. Naquela noite, eu não dormi. Não por medo, mas porque pela primeira vez eu via o desenho completo da armadilha que meu pai tentou montar e que ela quase conseguiu destruir. O homem que apareceu na minha casa se chamava Arthur. Ele não era um estranho qualquer. Era alguém que existia no passado da minha madrasta antes dela renascer como outra pessoa. Sentamos na cozinha, longe do quarto onde ela se trancou. A casa parecia respirar diferente, como se soubesse que algo antigo tinha sido desenterrado. Ela se chamava Marta Regina Lopes, Arthur disse, baixo. Esse nome morreu quando ela ia embora daquela cidade. Engoli seco. E quem ela virou depois? A mulher que você conhece hoje, respondeu. Com documentos novos, histórico limpo, vida refeita em cima de mentiras. Ele abriu uma mochila velha e colocou sobre a mesa algo que fez meu estômago revirar. Fotos. Antigas, desgastadas. Minha madrasta mais jovem, outro corte de cabelo, outro olhar, outro corpo, mas a mesma frieza nos olhos. Ela se envolveu em um esquema anos atrás, continuou Arthur. Fraude, desvio, e quando as coisas começaram a apertar, ele respirou fundo. Alguém levou a culpa.
Você, eu concluí. Ele assentiu. Fui condenado, perdi tudo. Família, trabalho, nome. E ela? Mudou de cidade, mudou de nome, mudou de rosto social. Senti um nó na garganta. Meu pai sabia? Descobriu depois, Arthur respondeu, quando já estava casado com ela. Aquilo explicou tudo. O silêncio do meu pai, a tensão constante, a forma como ele me protegia à distância. Ele tentou denunciar? Perguntei. Tentou negociar, Arthur disse. Queria que ela confessasse, queria limpar o meu nome, queria proteger você. Fechei os olhos por um segundo. E ela respondeu como? Arthur riu sem humor, ameaçando destruir tudo, inclusive você. Meu sangue gelou. Ela disse que se ele falasse, faria parecer que você era instável, que inventava histórias, que ele tinha criado uma filha problemática. Engoli seco. Ela já estava preparando o terreno. Sempre esteve, ele confirmou, e agora está desesperada. Na manhã seguinte, encontrei minha madrasta sentada à mesa, imóvel, os olhos fundos, a maquiagem borrada, a máscara quebrada. Ele foi embora? Perguntou. Foi, respondi. Ela respirou aliviada. Isso não muda nada, disse, tentando recuperar o controle. Ninguém vai acreditar em um ex-presidiário. Inclinei a cabeça. Meu pai acreditou. Ela me encarou. Seu pai está morto. A frase foi cruel, mas o erro dela foi achar que isso encerrava tudo. Não, eu disse, calma, mas deixou tudo pronto. Ela se levantou de repente. Você não entende o que está fazendo. Entendo perfeitamente, respondi. Estou terminando o que ele começou. Ela começou a andar de um lado para o outro. Se isso vier à tona, eu vou perder tudo. Exatamente, falei. Ela parou. O que você quer? Sorri, pela primeira vez. A verdade. Ela riu nervosa. A verdade destrói todo mundo. Não, corrigi. Só quem construiu a vida em cima da mentira. Naquele dia entreguei as cópias dos documentos ao advogado do meu pai. Nome antigo, processo arquivado, provas de fuga. Nada espalhafatoso, nada dramático, silencioso e irreversível. Minha madrasta ainda achava que podia controlar a situação, mas não percebeu algo essencial. A casa já não estava do lado dela. O advogado já não estava do lado dela. O tempo nunca esteve. E quando a verdade começa a circular nos bastidores, ela não precisa gritar. Ela apenas espera. O processo não começou com sirenes. Não houve batidas na porta. Não houve escândalo. Não houve manchetes. Começou do jeito mais cruel possível para alguém como ela. Com cartas, correspondências oficiais, notificações frias, papel timbrado que não se intimida com lágrimas nem ameaças. Na primeira carta, ela ainda tentou fingir normalidade. Deve ser algum engano, disse, girando o envelope entre os dedos. Coisas burocráticas acontecem. Na segunda, o sorriso desapareceu. Na terceira, ela perdeu o controle. Isso é obra sua, gritou, jogando os papéis na mesa. Você fez isso. Eu continuei sentada em silêncio. Aprendi com meu pai que quem grita está perdendo, e quem perde se denuncia. Você não sabe com quem está mexendo. Essas pessoas acreditam em qualquer história triste. Um ex-presidiário, um advogado oportunista, isso não prova nada. Prova que você mentiu. Ela se aproximou demais. Se você continuar, eu vou acabar com você. Inclinei levemente a cabeça. Já tentou. Ela congelou, porque aquela frase carregava anos de silêncio que agora faziam sentido. Naquela noite, acordei com alguém me observando. Abri os olhos devagar. Ela estava parada na porta do meu quarto, descalça, cabelo solto, olhar quebrado. Você acha que venceu, disse, quase num sussurro.
Sentei na cama. Acho que a verdade venceu. Ela entrou. Se isso seguir adiante, eles vão vasculhar tudo, vão falar com pessoas do passado, vão desenterrar coisas que não podem vir à tona. Como o nome verdadeiro? Perguntei. Ela fechou os olhos. Você não imagina o que eu precisei fazer para sobreviver. Sobreviver não é o mesmo que destruir, respondi. Ela se aproximou ainda mais. O seu pai também achava isso, até entender que o mundo não funciona assim. Meu coração apertou. O que você fez com ele? Perguntei num fio de voz. Ela sorriu triste. Eu fiz ele escolher. Aquela frase caiu como uma sentença. Ele escolheu você. Continuei. Mesmo sob ameaça. Ela riu amarga. Ele escolheu o silêncio. Não, corrigi. Ele escolheu o tempo. Ela se afastou, trêmula. Se você parar agora... Começou. Não. A palavra saiu firme. Ela respirou fundo. Então você me obriga a fazer algo que não queria. Na manhã seguinte, acordei com o telefone tocando sem parar. Mensagens, chamadas, vozes preocupadas. Você está bem? Cuidado com o que estão dizendo sobre você. Sua madrasta comentou coisas estranhas. Ela tinha feito o movimento final. Espalhou que eu estava instável, que inventava histórias, que precisava de ajuda psicológica, exatamente como Helena havia previsto. Mas ela cometeu um erro fatal. Fez isso depois do processo começar. E tudo o que ela dizia agora era analisado, registrado, guardado. Naquela tarde, recebi uma ligação do advogado. Ela solicitou uma medida cautelar contra você, disse ele, alegando risco emocional. E isso funciona? Perguntei. Ele respirou fundo. Só se houvesse indícios anteriores, e, curiosamente, todos os registros apontam o contrário. Sorri pela primeira vez em dias. E o que acontece agora? Agora, ele respondeu, o comportamento dela joga contra ela. Naquela noite, sentei na sala escura. A casa estava silenciosa demais. Ela havia saído sem avisar. Mas pela primeira vez eu não senti medo, porque entendi algo essencial. Quando alguém tenta te silenciar usando mentiras, é porque a verdade já está gritando alto demais para ser ignorada. A investigação avançou mais rápido do que ela esperava. Talvez porque meu pai tivesse deixado tudo organizado demais. Talvez porque ela tivesse cometido erros demais. Ou talvez porque a verdade, quando encontra o momento certo, não aceita mais atrasos. No dia seguinte, o telefone não parava de tocar. Parentes que antes me ignoravam agora queriam entender. Amigos da família começaram a se afastar dela. Convites desapareceram. Ela virou assunto, mas não do jeito que gostava. O nome verdadeiro dela começou a circular em documentos. O sobrenome falso começou a ser questionado. A história perfeita começou a desmoronar. Numa noite, encontrei-a sentada no chão do quarto, rodeada de caixas abertas, fotos rasgadas, documentos espalhados, tentativas desesperadas de apagar o que já tinha sido registrado. Você não precisava fazer isso comigo, disse, sem me olhar. Eu não fiz, você fez sozinha. Ela levantou o rosto. Seu pai ainda estaria vivo se tivesse ficado quieta. Essa frase doeu, mas não me quebrou. Ele estaria morto por dentro, e eu também. Ela fechou os olhos. Eu só queria começar de novo. Começar de novo não exige destruir os outros, falei. Na semana seguinte, a convocação oficial chegou. Audiência marcada, nome verdadeiro nos documentos, história desmontada ponto por ponto. Ela tentou me olhar como antes, não conseguiu. Porque agora eu não era mais a filha ignorada, eu era a testemunha. E a verdade estava a um passo de ser dita em voz alta. A audiência aconteceu numa manhã cinzenta, não por acaso. Parecia que até o céu entendia que aquele dia não era comum. Não era apenas um processo judicial. Era o desfecho de uma história construída em silêncio, medo e mentira.
Ela entrou na sala diferente da mulher que comandava tudo naquela casa. Sem postura, sem segurança, sem máscara. O nome que chamaram não era o que eu conhecia. Era o nome antigo, o nome enterrado, o nome que ela tentou apagar da própria história. Quando o juízo pronunciou, algo nela quebrou. Eu estava sentada a alguns bancos atrás, observando, em silêncio.